Naquele tempo, alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa, aproximaram-se de Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Felipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muitos frutos. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também meu servo. Se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. O que direi? Pai, livra-me dessa hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu glorifiquei, eu glorificarei de novo. A multidão que aí estava ouviu e dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe desse mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim, para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim Um coração que seja criai, Senhor. puro. Criai em mim, Jesus, criai. Criai em Coração mim puro, Senhor. um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai a Deus por nós que recorremos a vós. São José, valei-me. Valei-me, São José. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. agora sinto-me angustiado. E o que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. Eu o glorificarei. A palavra de hoje nos ensina que a única glória que precisamos buscar e esperar é a glória de Deus. Em vão toda a glória humana passa. A glória de Deus é eterna. Essa glória nós devemos buscar. A palavra de hoje nos fala do momento em que Jesus anuncia o seu sofrimento. Momento que Jesus fala da sua morte. Momento que Jesus vai anunciar aos discípulos aquilo que vai acontecer com ele. Antes que acontecesse. Para que os discípulos soubessem que Jesus tinha compreensão, entendimento
e o controle de todas as coisas. Mesmo nas situações que pareciam que ele não tinha o controle, mesmo nas situações que se levantariam para tentar silenciá-lo, mesmo nas situações que se levantaria para tentar pará-lo, mesmo nas situações que se levantariam para gerar a sua morte, ele tinha o controle de todas as coisas. Mesmo que parecia estar sendo silenciado, ali estava se manifestando a glória de Deus. Jesus, na palavra, ele vai nos ensinar a glória que vem unicamente de Deus e o caminho que nos traz a glória de Deus, que é enfrentar, superar em Deus os sofrimentos da vida. Se não tiver sofrimento, não tem a glória de Deus. Jesus, por 4 vezes, ele anuncia o seu sofrimento. 4 vezes Jesus anuncia a sua morte. A palavra nos fala que quando Jesus estava diante dos discípulos, uma multidão seguia Jesus. Quando Jesus se colocou a sós com os discípulos, Jesus perguntou: o que estão falando a respeito de mim? Eles têm visto cura, libertações, milagres, grandes sinais. O que eles estão falando de mim? Quem eu sou? Para as pessoas que estão vindo até mim. E os discípulos disseram: Senhor, alguns estão achando que o Senhor é João Batista, que voltou dos mortos. Outros que é Elias. Outros que é um dos profetas que voltou à vida. Não compreenderam quem era o Senhor. Viram Jesus simplesmente como um profeta. Mas ele era mais do que um profeta. É o Filho de Deus. E Jesus então perguntou aos discípulos: e vocês que estão convivendo comigo, o que vocês dizem de mim? Quem sou eu? E Pedro então se levanta e dá a definição clara e verdadeira, mais do que um profeta: Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo. E no mesmo momento que Pedro disse isso, Jesus o confirmou e disse: não foi a carne e o sangue quem te disse isso, mas o meu Pai que está no céu. E você vai ser fundamento da minha igreja. Eu vou te dar chaves. O que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado, e as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a minha igreja. Mas quando é reconhecido a identidade de Jesus, quando Pedro proclama, guiado pelo Espírito, a verdadeira identidade, mais do que um profeta, é o Filho de Deus. Mas mesmo sendo Filho de Deus, ele não está livre de sofrimento. E Jesus então, depois dessa proclamação, vai dizer: a primeira vez que ele anuncia o seu sofrimento, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos doutores da lei, vai ser julgado, condenado, humilhado, vai passar pela morte, mas ele vai ressuscitar. E Pedro então, quando ouviu isso, disse para agradar: Senhor, que Deus não te permita. E Jesus olhou para ele e disse: afasta-te de mim, Satanás. Os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Jesus já começa a anunciar o seu sofrimento, e Pedro vai dizer: não, que Deus não permita. Se eu sou filho de Deus, por que eu não posso passar por um sofrimento? Se eu estou na presença de Deus, por que eu não posso enfrentar nenhum tipo de sofrimento? São Paulo vai dizer: o sofrimento da vida presente nada se compara à glória que nos espera quando nós enfrentamos o sofrimento na obediência, na comunhão e na palavra de Deus. Nada se compara à glória que nos espera. Nem um sofrimento presente é comparado à glória que nos espera quando nós suportamos o sofrimento sem revolta na presença de Deus. Jesus, ele começa a anunciar. Por 4 vezes ele vai dizer isso ao longo do caminho junto dos discípulos, durante o seu período de caminhada com os discípulos, que ele vai ser entregue nas mãos dos doutores da lei, vai ser humilhado, vai ser condenado, vai ser julgado. Os discípulos não entendiam o sentido dessa palavra.
E Jesus agora na palavra, Ele está preparando os discípulos para entrar em Jerusalém. Semana que vem nós vamos celebrar Domingo de Ramos. O único momento que Jesus deixa ser aclamado, que Jesus mostra a sua glória, que Jesus deixa ser aclamado pelas pessoas, porque todas as vezes que Jesus era aclamado, exaltado, Ele se retirava. Ele ia para o alto do monte rezar, se refugiava, porque Ele sabia que a glória era acompanhada do sofrimento. A glória de Deus é acompanhada do sofrimento. E Jesus então, quando Ele vai anunciar o seu sofrimento, sempre Ele compara o seu sofrimento e associa com a glória de Deus. Todas as vezes, Ele vai dizer: agora é chegado a minha hora. O Filho do Homem será glorificado. E logo depois que Ele afirma, o Filho do Homem será glorificado, Ele vai dizer: será entregue nas mãos dos homens e vai sofrer muito, muito. Glória e sofrimento são duas coisas distintas. O que significa glória? Se você pegar o contexto da palavra glória, significa fama, poder, autoridade. No conceito humano, aquilo que muitas vezes pessoas não medem esforço para poder buscar, a glória humana, a fama humana, o desejo de ser reconhecido, o desejo de ser aplaudido, o desejo de ser o primeiro, o desejo de estar num lugar de destaque, o desejo de ter seguidores. Existe uma doença chamada síndrome do estrelismo. E como isso tem crescido nesse tempo de utilização dos meios de comunicação social. As pessoas que vivem em espera de seguidores, de aplausos, de reconhecimento, de comentários, às vezes de uma postagem, uma coisa que faz, e se não tem, deprime, entristece. O síndrome do estrelismo, a pessoa acha que ela tem o tempo todo e possui uma luz própria, e que essa luz não acaba nunca. Ideia vã. Ideia vã. A glória de Deus nos ensina que o único que tem luz é Deus. E toda glória é para Ele. E deve se manter nele. Em vão toda busca da glória humana, que é passageira, por mais que uma pessoa queira, tenha, adquira uma glória humana. É passageiro, dura um tempo, depois passa. Mas aquele que está na presença de Deus, quanto mais ele se encontra na presença de Deus, quanto mais Deus o glorifica, mais ele se esconde, porque ele sabe que ao homem cabe o trabalho e a glória cabe a Deus. Toda glória cabe a Deus, digno de toda honra e de toda glória, e a glória provém dele, a glória é para ele, a glória se mantém nele, e ele glorifica aqueles que são fiéis a ele. A glória humana é em vão, a glória de Deus é a glória que é eterna, que permanece para sempre, que não muda, que nada pode parar, que nada pode impedir, que nada pode conter. Jesus, quando ele vai falar da sua glória, o Filho do Homem será glorificado. Alguns dos discípulos chegaram: Senhor, me deixa sentar agora no teu reino, à sua direita, e o outro, meu irmão, à sua esquerda. Quem é que vai ter algo maior? Porque nós deixamos tudo para seguir Jesus. Eles estavam esperando a glória humana, e Jesus vai dizer: nada disso. Se você quer a glória, você vai ter, mas prepara a tua alma para o sofrimento.
Porque não existe glória de Deus que não seja preparada pelo caminho do sofrimento. Por isso que todas as vezes que Jesus vai falar, agora é chegada a hora que o Filho do Homem vai ser glorificado, todas as vezes que ele fala da sua glória, ele associa com um tempo de sofrimento. Agora vai ser condenado, vai ser julgado, vai ser entregue nas mãos dos doutores da lei. Jesus, ele sempre vai anunciar, quando fala da glória, ele fala do sofrimento. Duas coisas que parecem distintas e contrárias no conhecimento humano, mas na sabedoria de Deus, que é loucura para os homens, o sofrimento prepara para a glória de Deus. Por isso São Paulo vai dizer: nós pregamos a cruz de Cristo, loucura para os gregos que querem a sabedoria, que hoje vão pedir, nós queremos ver Jesus, eu quero ver Jesus. Estavam preocupados em querer ver aquele que traz uma sabedoria. Jesus vai se esconder, vai dizer: não, agora o Filho do Homem vai ser entregue. A única sabedoria que eles terão, o único sinal que eles terão, é o Filho do Homem que vai ser como um grão de trigo que ao cair na terra precisa morrer. Se ele não morrer, ele não produz fruto. Se ele não se romper, se ele não se rasgar, se ele não se deformar, a vida não vai nascer. Jesus está falando aqui da sua morte, do seu sofrimento, mas o seu sofrimento que vai trazer a glória de Deus, que vai manifestar a glória de Deus. Jesus sempre vai nos mostrar, quando ele anuncia a sua glória, que a única glória verdadeira, ela provém de Deus. E o caminho que traz a glória é o caminho do sofrimento. Se você quer a glória de Deus, tem que estar preparado para enfrentar os sofrimentos da vida. Muitas vezes a gente quer a glória, mas a gente não quer esforço. A gente quer reconhecimento, mas eu não posso passar por nenhuma situação de sofrimento, porque senão eu jogo tudo para cima, eu desisto, eu não quero. A glória que vem de Deus, ela justifica aqueles que são capazes de passar pelo cadinho do sofrimento e ser purificados como ouro e tornar-se ali puros diante da presença de Deus. Jesus hoje traz um grande ensinamento. Ele está preparando os discípulos que vão entrar agora com ele em Jerusalém para ser aclamado como rei. O único momento que ele permite ser aclamado como rei, o único momento que ele permite ser aclamado diante de todos, porque ele se escondia, ele fugia. Jesus não queria aplauso, Jesus não queria holofotes, Jesus não queria palco, Jesus queria fazer a vontade do Pai, mesmo que isso exigisse sofrimento. Essa é a glória verdadeira dada por Deus, aquele que Ele vai exaltar, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Isso é uma promessa divina, uma verdade eterna. A glória que precisamos buscar tem que vir das mãos de Deus, não das mãos dos homens. Não esperar a glória humana, que é passageira, que passa. Jesus vai associar a glória com o sofrimento e vai mostrar que a glória verdadeira, ela provém de uma única fonte, que é Deus. E o caminho que prepara para a glória é o caminho do sofrimento. É impossível fazer a experiência da glória de Deus sem passar pelas situações de sofrimento. O Filho do Homem agora vai ser glorificado, o Filho do Homem vai ser levantado, e quando ele for levantado, ele vai atrair todos. É como grão de trigo que, se não cair, se não morrer, não vai produzir frutos. O Filho do Homem vai ser glorificado. Pai, glorifica o teu Filho. E no mesmo momento que Jesus rezou, pediu isso: Pai, glorifica o teu Filho. No mesmo instante Deus respondeu. A palavra de hoje nos fala que as pessoas que estavam naquele momento ouviram a voz dos céus, a voz de Deus, e eles acharam isso é um trovão. Não, isso é um anjo que trouxe essa palavra. No mesmo momento que Jesus diz: Pai, glorifica o teu Filho, todos ouviram a voz do Pai que diz: eu glorifiquei e eu glorificarei. O que
glória é a glória de Deus. Que glória é essa que Deus vai fazer Jesus passar? Que glória é essa que Ele adquiriu no início, que Ele já tinha e agora vai ser devolvido e dado e glorificado de novo? Às vezes a gente quer a glória de Deus, mas a gente não quer passar por nenhuma contrariedade. A gente quer a glória de Deus, mas a gente não pode passar por nenhuma decepção. A gente quer a glória de Deus, a gente quer tudo muito fácil. Pai, glorifica o teu filho. Eu vou te glorificar e te glorificarei. Eu vou te glorificar sempre. Esperar a intervenção, a ação, a glória que vem das mãos de Deus. Mesmo que tudo esteja difícil, mesmo que eu não consiga ver caminhos, propostas, eu decido esperar em Deus. É o caminho daqueles que vão fazer a experiência da glória de Deus. Quem confiou no Senhor, ensina a Sagrada Escritura, e foi decepcionado. Quem esperou em Deus se manteve na justiça de Deus e foi decepcionado. Mesmo diante dos sofrimentos, a glória de Deus vai se manifestar, mas os sofrimentos suportados na justiça é diferente dos sofrimentos que nós mesmos causamos em nós, pelas escolhas erradas, pelas situações de pecado, pelos caminhos errados que vamos fazendo na nossa vida. Esses sofrimentos não trazem a glória de Deus. Esses sofrimentos são frutos das nossas escolhas erradas que fazemos na nossa vida. Mas quando nós suportamos os sofrimentos da vida presente, nos mantendo na verdade da palavra de Deus, a glória de Deus virá. Pode demorar, mas a glória de Deus virá. A intervenção de Deus, a intervenção dos céus vai se manifestar. Mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que pareça morte, dado a última palavra, a glória de Deus se manifesta. Sempre na vida daqueles que confiam. Nenhum justo na Sagrada Escritura nunca e nunca será abandonado ou decepcionado por Deus. Mesmo que enfrente um tempo de sofrimento, mesmo que enfrente um tempo de provação, mesmo que enfrente um tempo de dificuldade, de enfermidade, de perda, de perseguição, a glória de Deus permanece naqueles que estão na verdade de Deus. Aqueles que enfrentam o sofrimento na verdade de Deus. E bendito o sofrimento na vida daqueles que são perseguidos, injuriados, maltratados, ofendidos, por permanecerem na verdade de Deus. São sofrimentos que vão trazer a glória de Deus. São sofrimentos que não têm peso de desespero, mas que preparam para o novo de Deus, que se preparam para algo melhor. São sofrimentos que vão trazer a redenção na nossa vida, na nossa família, nas situações que trazemos. Bendito o sofrimento que traz a glória de Deus. O sofrimento não vivido no desespero, nem na revolta. Jesus enfrentou, mesmo sendo filho de Deus. Tu és o Filho do Deus vivo. O Filho do homem vai ser glorificado. Glorifica, Pai, o teu Filho. E ele vai passar pelo sofrimento, será entregue nas mãos dos doutores da lei, será condenado, mas, no terceiro dia, ressuscitará. No tempo de Deus, a situação vai mudar. No momento determinado por Deus, essa tempestade vai passar. No tempo determinado por Deus, essa enfermidade vai sumir. No tempo determinado por Deus, esse casamento vai ser restaurado, sim. Se você se mantém na verdade, na justiça, no caminho, na obediência a Deus, a glória dele há de se manifestar. E a palavra de hoje nos ensina isso. A glória verdadeira não vem das coisas humanas. Aquele que perder a sua vida vai ganhar. Aquele que quiser ganhar a sua vida com as coisas do mundo, com apego às coisas do mundo, é vão. Pode até conseguir, mas dura um tempo. Passa aquele tempo, é esquecido. Mas a memória dos justos, mesmo que tenham vivido no sofrimento,
a glória de Deus não deixa de ser esquecido nunca. De geração em geração a memória do justo perdurará para a glória do nome de Deus. A glória que tem que vir de Deus, não dos homens. A glória que tem que vir pela obediência a Deus. Os sofrimentos da vida presente nada se compara com a glória preparada para aqueles que estão na presença de Deus. E Jesus hoje na palavra, quando Ele vai falar e associar a glória com o seu sofrimento, Ele vai nos mostrar que o sofrimento na justiça de Deus traz a sua glória. E o sofrimento suportado na justiça é agradável aos olhos de Deus. Depois em casa vocês vão ler o livro de Eclesiastes, só o capítulo 2. O capítulo 2, Jesus vai dizer, a palavra de Deus vai dizer, a sabedoria de Deus vai dizer, o Espírito vai nos dizer: filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor. Prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração. Espera com paciência. Dá ouvido e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbe no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Espera com paciência, a fim que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que experimenta o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta o teu caminho e espera nele. Conserva o temor até na velhice. Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afasteis dele para que não caiais. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça vossa recompensa. Vós que temeis o Senhor, esperai nele, sua misericórdia vos será fonte de alegria. Vós que temei ao Senhor, amai-o, e o vosso coração se encherão de luz. Considerai, filhos, as gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. Pois quem foi abandonado por ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Deus é cheio de bondade e misericórdia. Ele perdoa os pecados no dia da aflição. Ele é o protetor de todos que verdadeiramente o procuram. Completamente diferente daqueles que queriam procurar Jesus hoje, como os gregos que queriam sabedoria. Mas aqueles que procuram, mesmo no sofrimento, a verdade de Deus será mostrada. Como nos ensina São Paulo, nós pregamos a cruz do Senhor, aquilo que é loucura para muitos, mas é glória, poder e força da presença de Deus. A nós o trabalho, a Deus a glória, somente a Ele a glória. O sofrimento produz paciência, que prova a fidelidade e gera esperança, e a esperança não engana, não engana. O sofrimento produz paciência, que prova a fidelidade e gera esperança, e a esperança
vou dançar sobre toda dor. O Senhor deu, o Senhor tomou. E sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dançar sobre toda dor. O Senhor deu, o Senhor tomou. E sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dançar sobre toda dor. O Senhor deu, o Senhor tomou. E sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dançar sobre toda dor. Eu vou dançar sobre toda dor. O Senhor deu, o Senhor tomou. O Senhor deu, o Senhor tomou. E sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Jesus vai dizer: eu não espero a glória humana, mas eu espero a glória de Deus. A nós o trabalho, a Deus a glória.